Bom dia, a paz do Senhor, nesta linda sexta-feira, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Eu espero que nesse nosso espaço focado na EBD, você seja abençoado. E eu te cumprimento com a paz do Senhor e você é bem-vindo nesta sala do banquete. Nós vamos estudar nesta manhã o nosso pãozinho diário, que é o poder de Deus sobre o ministério. E está em Ageu capítulo 2, versículo 4. Então não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar para que esta obra alcance outras pessoas. A ênfase hoje é o poder de Deus sobre o ministério. E é preciso a gente ter muita atenção. Ageu foi o primeiro profeta após o retorno dos judeus que vieram do cativeiro. Então depois vieram Malaquias e Zacarias, posteriormente. E Ageu, ao lado de Zacarias, ele motivou o povo a reconstruir o templo, mas que depois houve uma paralisação devido à tristeza do povo, de um modo geral. Então, para a retomada da construção, Ageu colaborou fervorosamente no sentido físico, como também espiritual. Ele se entregou de corpo e alma, como nós dizemos. Então, os líderes Zorobabel e Josué, que representavam o ministério, eles receberam um revestimento de poder, o poder de Deus, como diz a palavra do Senhor, que os seus espíritos foram despertados. É isso que nós precisamos nos últimos dias. O investimento do poder foi tão grande sobre o ministério que o povo também foi alcançado de forma organizada e reiniciaram a tão desejada obra. É quando o ministério recebe o poder dos céus, Deus se manifesta e opera milagres e maravilhas para a glória do seu nome. Então sabemos que recomeçar uma obra é bem diferente do que iniciar. Naturalmente tem que desfazer de alguma coisa que se desgastou com o tempo, não é isso? Então podemos observar a importância quando Deus investe no ministério. O ministério sem Deus não passa simplesmente de uma organização meramente humana e sem vida. E não foi assim com Josué, não foi assim com Ageu, não foi assim com Zorobabel, não foi assim com Malaquias, nem com o povo de Deus. Eles receberam o investimento dos céus. A presença de Deus era garantida quando ele disse: eu sou convosco. Era um ministério coeso, na direção de Deus. É bem diferente. Muitos precisam hoje aprender com Josué. Josué soube esperar o seu tempo. Josué não correu em busca de posições por conta própria. Josué amava, respeitava Moisés e sabia que a direção estava com Moisés. Josué, quando Deus falou para Moisés que ia derramar o espírito dele sobre 70 profetas, e Josué constatou que 2 ficaram nas tendas, Josué correu para reclamar com Moisés, e Moisés repreendeu asperamente, dizendo: Josué, porventura você tem ciúme? Josué voltou como servo obediente que sabe esperar o tempo. Josué não foi fazer uma reunião secreta, culto secreto, prometer ao povo coisas que nem ele mesmo tinha, como muitos fazem hoje, que só querem título, poder e status no ministério, mas não querem o poder de Deus. Que muitos possam aprender com Josué, para não andar batendo cabeça como chamado vândalos espirituais. Então, após praticamente 30 dias depois do início da obra, o profeta Ageu voltou trazendo ânimo geral. Ele primeiro fala para o governador Zorobabel, segundo ele fala para o sumo sacerdote Josué, depois ele fala para o restante do povo, dizendo: ser forte, coragem, tende bom ânimo, vamos avante, vamos reconstruir. E estava aí, na mira de Deus, o poder civil e o poder religioso, representado por Zorobabel e por Josué. A obra da reconstrução só saiu, meus queridos irmãos,
Porque Deus, veja bem, porque Deus investiu o seu poder sobre o ministério. Tá? Está na nossa lição. O povo recebeu e passou a obedecer. Nesses últimos dias estamos presenciando, eu falo isso com muita tristeza, a chamada a banalização do ministério. O ministério banalizado e mercantilizado. O que devia ser uma bênção está sendo maldição. E você pode perguntar, mas por que maldição, pastor? Eu vou te explicar. Preste bem atenção nisso. Todo poder legítimo, eles têm que proceder de poderes legítimos. Não existe poder com legitimidade se não for procedente de fontes legítimas. É como no caso do STF, do nosso Brasil, né? A Suprema Corte. Para um ministro ser aprovado, ele tem que ser indicado primeiro por alguém que legitimamente possa indicar. Infelizmente isso não tem acontecido, mas tem que ser assim. E depois eles são sabatinados pelo Senado. E, se for aprovado, eles têm que saber qual é a sua posição. Esta aprovação deve ser imparcial, não deve ter padrinhos. Eles devem trabalhar para o bem da nação. Por esta razão, eles são denominados como os guardiões da nossa Constituição, da Constituição brasileira. E hoje nós estamos sofrendo porque temos um Supremo parcial. Isso é claro, sem credibilidade, devido a comportamentos de alguns, agindo monocraticamente, vergonhosamente e rasgando a nossa Constituição, comprometendo a estabilidade moral e constitucional da nação. É isso que nós estamos vivendo, presenciando. Eles prendem o cidadão e mandam soltar corruptos que roubaram escancaradamente a nação. Ladrões estão sendo protegidos por quem não deviam proteger e sim punir, como todos nós presenciamos. Isso para a vergonha nossa. Então, portanto, quando não há respeito às normas, às leis, também não há confiança a depositar, só frustrações. E você pode questionar, mas pastor, o senhor colocou alguma coisa que não se encaixa na lição. Estamos falando de revestimento de poder. E no lado espiritual, o poder de Deus, e aqui é constitucional. Então, o que tem a ver alguma coisa com a outra, eu vou explicar. Como alguns ministros do Supremo, eles são afilhados de políticos corruptos, comunistas, que não querem o bem da nação, mas eles são afilhados, eles têm que fazer o que eles mandam. Tá certo? E o que significa isso? Banalização. Então, toda autoridade provém de outra autoridade superior que seja de reconhecimento legal. Não pode ser aleatoriamente. Do mesmo modo, é no âmbito eclesiástico. Por exemplo, eu não posso chegar e dizer que sou padre sem eu passar pelo crivo das normas da Igreja Católica. É crime, eu posso ser preso. Da mesma maneira, são aqueles que se dizem pastores, que não tiveram a chamada de Deus e foram ordenados, presta atenção, por quem não tem essa autoridade divina. E muitos compram credenciais e outros se intitulam, e os frutos são os piores possíveis, porque não tem procedência. Pode até haver aglomerações de multidões, casas cheias, mas não há mudança de vida e de comportamento. Por quê? Porque tudo que começa errado termina errado. Não é a quantidade que vai exemplificar o poder de Deus, mas é a qualidade. Às vezes até pequena quantidade, mas tem uma qualidade aprovada pelo Senhor. Porque hoje virou moda. Se há os que compram e vendem credenciais de forma vergonhosa, criminosa, há aqueles que se titulam pastor, mas também não têm rebanho,
nem dos seus familiares cuidam. O negócio é título. Então, se é crime fraudar documentos ou comprar diploma, no sentido eclesiástico, além de crime, é pecado gravíssimo. Isso aí não é causa pessoal. Eu me lembro que uma certa vez eu tinha uma Towner, um carro asiático, né? E eu fui comprar uma peça e o valor era alto. E eu disse lá no balcão, disse, eu vou procurar no mercado paralelo, né, no concorrente. E tinha lá um cidadão que disse engenheiro da empresa, chamava Conterrânea, lá em Aracaju, e o carro era novo. E eu não esqueço disso, quando ele disse assim, senhor, eu não estou preocupado em deixar de vender a peça para o senhor, mas eu estou preocupado com o senhor e sua família ou alguém que estiver neste veículo. Então pense nisso. Antes de você tomar uma decisão precoce, querendo assumir algo que Deus não te confiou, é melhor você voltar aos parâmetros iniciais do que comprometer a sua salvação. Porque o ministério precisa ser revestido de poder, mas é o poder de Deus. Lembre-se que o templo só foi construído porque Deus investiu o ministério de poder que ele constituiu. Não foi qualquer pessoa que constituiu a equipe que foi representando assim o ministério de Deus na reconstrução do templo. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude, focados na EBD, que sirva para a nossa advertência. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar e que Deus te dê uma boa sexta-feira em nome de Jesus e até a próxima.